Vamos ao que viemos. O assunto é espinhoso, vamos falar sobre traição e sobre traição pela mulher, traição feminina. Então, segura, aperta o cinto e vamos lá. Bom, primeiro é interessante a gente perceber o quanto a mulher tem ainda em si um constrangimento, uma vergonha, uma sensação de aniquilamento moral quando ela trai. Obviamente que eu não estou falando de exceção, estou falando que, via de regra, as mulheres, quando elas estão num relacionamento, seja ele casamento ou independentemente da nomenclatura que a gente dê, da forma como a gente fale e comente a esse respeito, quando a mulher trai, ela ainda carrega consigo muito daquele aperto moral. Agora, em geral, quando é que a mulher resolve trair? Por que ela trai? Bom, a mulher, diferentemente do homem, e abrindo parênteses aqui, a gente está falando de uma forma bem amplificada, bem genérica. Diferentemente do homem, a mulher ela costuma sinalizar muito os seus desconfortos. E isso é tão importante e é tão honesto, e ela faz isso com tanto zelo e às vezes até desespero, que quando ela se decide por romper aquele pacto de fidelidade ali, muitas vezes ela está desprovida de culpa. E aí ela vai ser muito julgada, inclusive por essa ausência de culpa, por esse despreendimento moral, por essa falta de um certo sentimento de remorso. E ela vai ser julgada infinitamente e muito mais poderosamente pelas outras mulheres. Mas por que as mulheres traem? As mulheres traem por inúmeras razões, mas a principal razão me parece que ainda seja uma razão de vingança, uma razão que faz com que, ao trair, ela de alguma maneira cobre a fatura pelo desamparo, pelo abandono, pela falta de afeto e pela falta de cuidado. Não necessariamente nessa ordem, e não necessariamente esse abandono como um abandono real, mas muitas vezes um abandono ficto, um abandono figurado, um abandono que vai desde a desqualificação daquilo que ela pensa, sente e faz e fala, até mesmo um abandono no sentido do escárnio, do sentimento de deboche, de ironia, de falta de zelo, de desprezo por aquilo que ela se interessa. Então, basicamente, eu entendo que a relação entre traição do homem e da mulher se difere justamente porque, via de regra, guardadas todas as exceções de nós seres humanos que merecemos ser tratados como uma espécie de exceção, via de regra, essa traição vai ocorrer após inúmeras tentativas de comunicar o seu desconforto, de comunicar o seu abandono, de comunicar o seu sentimento de desamparo e o seu sentimento de desalinho. O que é mais curioso é que, ao mesmo tempo em que ela é a figura que vai fazer isso com muito mais consciência, e por isso que se diz habitualmente que as traições femininas são mais difíceis de serem pegas, por outro lado, ela vai fazer isso também com muito mais consciência. Então, muitas vezes você vai ver a mulher num sentimento de traição ou numa condução, numa conduta de traição depois que ela esgota para aquilo que ela considera ser o manancial de possibilidades de salvação daquele relacionamento. No que isso importa nos relacionamentos afetivos? Importa muito na medida em que a gente precisa perceber que geralmente a mulher vai fazer com que aquilo que eventualmente ela estava permitindo, ela vai ficar muito mais irritadiça e muito mais impaciente.
e ela vai ser julgada por outras mulheres. Isso é interessante porque os homens geralmente eles se associam, eles se reúnem, eles se agrupam e se defendem. As mulheres têm uma tendência natural de essa traiu, essa é piranha. Um aniquilamento moral que muitas vezes vai falar daquela pessoa que se vê representada por uma vontade recalcada em si, através da liberdade da outra, porque a traição, de alguma maneira, meio que através de um viés muito torto, é um grito de liberdade. Se não uma liberdade factual, uma liberdade simbólica, no sentido de que eu não estou mais aprisionada àquilo que eventualmente eu estou recebendo e que me parece ser insuficiente ou injusto. Então, a partir de agora, eu vou me dar a oportunidade de perceber recursos afetivos, sexuais, interrelacionais, não importa o nome que se dê, para além daquilo que querem me dar. Isso é importantíssimo porque isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença para as mulheres, toda a diferença entre as mulheres e toda a diferença diante da maneira com que a mulher vai se colocar, caso ela tenha que falar, discutir essa relação no seu casamento ou na sua relação qualquer que seja. Isso é muito importante porque a gente vive dias muito tensos, né? Numa sociedade onde impera o machismo, mas o machismo muitas vezes não por conta dos homens somente, mas por conta de outras mulheres. Então é importante a gente perceber essas duas bases claras. Essa predisposição à traição, ela se dá muito, que a gente vê na vida e na clínica, muito depois de, na visão dessa criatura, de ter sido esgotada a possibilidade dela se ver apaziguada com aquilo que ela sente. E muito depois dela, de alguma maneira, embotar, ou seja, sublimar, jogar para debaixo do tapete todo tipo de tristeza advinda dessa falta de reciprocidade no afeto. Reciprocidade no afeto é algo sem o qual o afeto não se sustenta por muito tempo. Eu vou ficando por aqui, esperando que você se inscreva, compartilhe, dê like, fazendo a sua parte para que cada dia mais os conteúdos sejam interessantes, importantes e tenham relevância na sua vida e na minha. Um beijo grande, muito obrigada, até a próxima.